Começou mais um Entendo Nada, olha só, hein, é o número 37, rapaz, a gente tá indo bem, estamos caminhando aí para chegar aos 50 logo logo, e o tema de hoje é quarentena ou 40 quilos, rapaz, olha, tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o podcaster mais diet da podosfera, Flávio Santos. Diet? Olha, Diet. eu fiquei até surpreso com esse epíteto, Luiz. Durante essa quarentena não corresponde muito à realidade. Eu acho que ninguém está conseguindo sobreviver de maneira light, mas eu não posso esquecer de cumprimentar nossos queridos ouvintes e fãs. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, porque podcast é mídia streaming e você ouve onde, quando e como quiser. Boa. Não, o Flávio aqui é diet, ele fala isso, mas ele é o mais diet aqui. Não tenha dúvida quanto é mais diet. Não, eu aqui, minha nossa, eu tô parecendo a capa do episódio. Eu sou igualzinho a capa do episódio, tá daquele jeito ali. Mas vamos à apresentação do tema e da convidada de hoje. Vamos lá. Quarentena ou 40 quilos? Nos dias atuais, só uma coisa assusta mais o brasileiro do que alguém espirrando no metrô no horário de pico. O medo de virar um cosplay do Garfield. Realmente, essa aqui, olha... Em tempos de quarentena, uma parte da casa tem monopolizado a preferência nacional, a cozinha. Doces, iogurtes e outras guloseimas ficam chamando sedutoramente de dentro da geladeira os pobres cidadãos entediados que não cansam de maratonar séries ou assistir o 10º noticiário do dia. Depois de tudo isso, você vai querer comer um doce mesmo, né? Tá louco. Não dá, tem que comer um doce mesmo. Enfim, dá pra resistir? Dá sim, olha só. A nossa convidada Marília Martini, nutricionista, vai te salvar de ganhar 40 quilos em tempos de quarentena. Mas vamos lá. Marília, quem é você? O que você faz? Como resolver essa questão para não ganhar 40 quilos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Boa! Então, como vocês falaram, meu nome é Marília, né? Eu sou nutricionista funcional e esportiva. Então, assim, é um pouquinho diferente da nutricionista tradicional, que a nutrição funcional, ela tá mais preocupada em quais alimentos vão interagir com o quê, assim, tipo, de quais nutrientes eles têm, que vão te beneficiar em alguma coisa. Né? Basicamente, assim, bem resumido é isso, né? É um pouquinho diferente. Então, assim, para evitar esse ganho, né, e virar o cosplay do Garfield, eu amei, gente, eu preciso falar, eu amei esse cosplay do Garfield, muito bom. Tem algumas dicas, assim, bem rapidinhas, que não tenha esses doces dentro da sua casa, já ajuda bem. Boa. Eu acho que já dá uma melhorada na vida. Não, boa, não com certeza. Com certeza. Você sabe, assim, a primeira questão aqui era mas eu já vou para a pergunta que todo mundo quer saber aqui. Essa todo mundo quer saber, porque olha, foi muita gente que mandou essa questão. Tem vários ouvintes aqui, ó, tem alguns nomes: Natália Palívanas, Josete Pedrosa, Rafael Giglio, Keila Barbosa, Marizilda Neto, que é minha tia, Camila Martins, Cláudio Luciano Cunha também mandou uma parecida com essa, e Juliana Ferreira. Todos mandaram essa questão. E eu vi muito nas redes sociais também, todo mundo falando isso. Na quarentena, muitos estão ansiosos. Acho que a ansiedade é uma grande questão aí na questão da nutrição, né? E com aquela vontade de ficar mastigando tudo que vê pela frente. Olha só. Há alguma dica para evitar isso? Ou algum tipo de comida que ajuda nessa ansiedade? A gente costuma falar que esse padrão é ruminativo, né? Quer mastigar o dia inteiro. Então, assim, é bem verdade isso, que a ansiedade agora ela vai superar, assim, muitos limites que a gente achou que nem tivesse, né? Porque você fica dentro de casa o dia inteiro, sem fazer, assim, coisas de sair, né? Se movimentar, você fica parado, sentado na frente de um computador e vendo notícias dramáticas o tempo inteiro, então você vai ficando realmente muito ansioso, né? Uma questão que eu acho bem legal colocar é sempre de hidratação. Então, assim, eu acho que se você garantir a quantidade de água que seu corpo precisa o dia inteiro, já dá uma melhorada, uma aliviada nessa vontade de ficar mastigando o tempo inteiro. Por quê? Existem vários tipos de fome que a gente classifica. Mas, assim, o principal é a fome fisiológica mesmo. Aquela fome que, assim, roncou o estômago. Aí você tá com fome.
Então, assim, tenho vontade de comer um doce. Veio na hora essa vontade enlouquecedora, eu preciso resolver isso. Sim, essa é a ansiedade falando. Então, assim, existem alimentos que têm um teor de fibra alto que dão uma melhorada nessa vida, né? Então, por exemplo, eu tenho muita vontade de doce. E se essa vontade for muito lá para o final da tarde, que é quando o cortisol, que é o hormônio do estresse, dá uma baixada, essa vontade, geralmente, ela está relacionada a produzir mais serotonina, que é o hormônio do tô bem, tô tranquilão, nesse momento. Então, assim, o indicado é você colocar alimentos nessa parte do dia, final da tarde, que vão agilizar, vão ajudar isso, porque a produção de serotonina não é só dependente do aminoácido lá, triptofano, que a gente ouve falar bastante, que vai ter no feijão, na lentilha, né, alguns vegetais mais assim. O legal, nessa hora, eu acho bastante válido colocar uma fruta e nessa fruta colocar canela e colocar no micro-ondas. A sensação de quentinho, docinho, porque a fruta vai ficar mais doce, e a canela, que tem bastante concentração de nutrientes que vão diminuir essa ansiedade, já dá uma bela repaginada na vida. Olha que interessante. Dá para controlar. Você fala de canela, para mim é um tempero que tem gosto das comidas da minha avó. É uma coisa que eu, pelo menos nos lugares que eu frequento, os restaurantes que eu como no dia a dia, eu não vejo tanto se usando canela por aí. Eu não sei se o pessoal negligencia, se não está tanto na moda, né, por assim dizer, mas eu não vejo o pessoal usando tanto. Bela dica, hein? Bela dica. Dá para usar tanto a canela quanto o cacau em pó. Olha. Os dois em pó, né? O cacau também ele vai ter bastante nutriente, antioxidante, que dá uma acalmada nessa ansiedade aí. Ele é bem legal, não o chocolate em si, o cacau. Sim, boa. Sim. Eu gosto bastante do cacau em pó, eu costumo usar ele em algumas receitas que eu faço, sim, gosto bastante. Vou começar a usar. Assim, você falou, agora eu vou ter que perguntar, não tá aqui nas perguntas, eu vou ter que perguntar. Eu já tive pressão alta, hoje não tenho mais, ainda bem, mas existe aquela história, lenda, não sei se é lenda, se a canela ajuda a aumentar a pressão. Tem isso, Marília? Existe isso? Existe um relato de aumentar a pressão, e lembrando que gestante não pode consumir canela, né? Justamente por causa disso, que pode dar uma alteração. Mas para alterar uma pressão assim num grau de ser um problema, a quantidade de canela que você tem que consumir é muito alta. Também, então, se você mantiver o seu corpo muito bem hidratado, que a gente faz uma continha rápida para saber quanto que a gente tem que beber de água por dia, que é 35 vezes o peso que você tem, não o peso que você gostaria de ter, o que você tem. Então, você faz essa continha. Então, por exemplo, se uma pessoa tem, vou fazer uma conta aqui rápida, só para dar de exemplo. Se uma pessoa tem 70 quilos, ela vai precisar de 2 litros e 450 de água por dia para se manter hidratada. Tá. Então, geralmente, a gente não bebe isso tanto. Porque você vai raciocinar, são 5 garrafinhas de 500 ml. E aí isso parece muito, quando a gente pensa só no momento 5 garrafinhas. Agora, se você pensar que você precisa beber uma garrafinha dessa de 500 ml a cada 2 horas, você vai ver que não é muito. Né? Sim. Então, assim, outra dica para dar uma quebrada nessa ansiedade é você manter os seus horários de alimentação fixos, assim, principalmente café da manhã, almoço e jantar. Não é porque não tem a rotina de sair de casa que a gente tem que perder a rotina da alimentação. Então, por exemplo, você vai continuar com a rotina de acordar a tal hora e tomar o café da manhã esse horário. Então, sei lá, 7 horas da manhã. Entre o café da manhã e o almoço, é legal colocar uma outra refeição. Então, que pode ser tanto de frutas, se você... Vai que você não seja muito adepto à fruta, né? Então, você pode colocar as castanhas, colocar o amendoim, bem, pode ser. Lembra que sempre as quantidades, elas vão depender muito de pessoas. Então, assim, a dica que eu posso dar é em relação à qualidade das coisas. Infelizmente, eu não tenho como falar um geral, assim, de tipo, uma fruta vai ser o suficiente ou 10 castanhas serão o suficiente. Né? Isso vai
variar um pouco de pessoa, né, dependendo da pessoa. Mas assim, o máximo que você mantiver um padrão de alimentação, assim, uma frequência, né? Essa ansiedade de querer mastigar o dia inteiro tende a diminuir. Principalmente se você está hidratado. Porque às vezes a gente tem sede, só que é o mesmo centro no cérebro de fome e sede, né? Eles são é o mesmo centro. Então, às vezes eu tô com sede, só que eu acho que é comer que eu preciso, por causa da ansiedade. E aí você vai e come e não resolve. E aí você precisa continuar mastigando. E aí é um ciclo sem fim, né? Que é o Garfield. Sim, é o Garfield. Marília, tem mais duas questões de ouvinte, inclusive são questões muito boas, mas você falou de um alimento aí, que eu cresci ouvindo falar desse alimento, e ele sendo tratado como vilão, mas me parece que dos anos para cá, ele já é tratado como uma coisa positiva, uma coisa que faz bem para a saúde, que é o amendoim. Eu cresci ouvindo falar que o amendoim tinha gordura, que engordava, e agora de uns anos para cá eu já ouço coisas muito positivas a respeito do amendoim. Mudou mesmo, o amendoim hoje ele é um aliado da nossa saúde? Então, na verdade, não existe um alimento que sozinho ele tem a capacidade de estragar tudo a sua vida, né? Não tem isso. Então, por exemplo, já foi falado do ovo também, o amendoim, coitada, toda hora surge exatamente essa questão da gordura, porque ele é mais gorduroso, realmente, igual as castanhas, né? Então, assim, a gente não pode comer sem quantidade, né? Então, assim, eu não posso pegar 1 quilo de amendoim e comer de uma vez, né? Que realmente, aí ele vai ter um teor de gordura elevado e isso pode te causar encrenca lá para frente. Mas, põe um mais bem grande aí, se for uma alimentação equilibrada, então, por exemplo, eu como verduras e frutas diariamente, não é que eu como a fruta uma vez na semana, né? Eu como todos os dias, porque todo dia eu tenho que comer. Então, se eu como todos os dias, não vai ser um punhado de amendoim que vai estragar a minha vida. O amendoim, por sinal, ele é riquíssimo em antioxidante, né? Então, por sinal, a gordura dele não é considerada uma gordura ruim, ela é uma gordura saudável, que é a insaturada. Ele tem vitaminas e minerais que também vão ajudar na proteção para melhorar o sistema imunológico. Então, ele não é um alimento ruim. Depende do que você faz com ele. Eu te confesso que eu fiquei aliviado agora, porque se tem uma coisa assim, fora dos alimentos comuns que a gente come no dia a dia, que eu adoro comer amendoim. Muito bom. É sensacional amendoim. Eu não gosto muito do doce, eu vou confidenciar aqui, eu não gosto muito do doce. Mas o salgado e o cru, para mim, são maravilhosos, são ótimos. E o amendoim, por sinal, juntamente com a pipoca, é um alimento ótimo para ansioso, né? Porque o negócio é colocar bastante coisa na boca, né? Você ficar lá pegando e mastigando, né? Que é o que a gente falou do ruminante. O ovo, gente, ele é um dos melhores alimentos, porque, lembra, ele ia formar um ser vivo. Então, ele tem todos os nutrientes, basicamente todos, os que a gente precisa. Então, ele é um aliado, ele não é um vilão. Tudo em quantidade excessiva é vilão. Nossa, foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em todo esse tempo de podcast. Porque, assim, eu como bastante ovo. Aí o pessoal, faz mal, vai morrer, vai cair duro no chão, vai ter um ataque. Eu falo, não, gente, proteína, blá, blá. Não, você resumiu melhor que tudo aí. Ele ia formar um serviço. É impossível ter coisa ruim ali. Uau, sensacional. Marília, eu tenho mais duas perguntas. Você falou de maneira geral aí da questão da ansiedade. Agora a gente vai fechar um pouquinho o leque e falar da parte prática da alimentação do dia a dia, né? O César Vieira, ele fez a pergunta assim, mais generalista de todas, né? Engloba bastante temas. Ele perguntou o seguinte: qual é a base de uma rotina alimentar ideal nesse período de quarentena? E já para encurtar o tempo, eu vou colocar uma outra na sequência, que é a pergunta da Mariane. Quais alimentos podem fortalecer nosso sistema imunológico e tornar o organismo mais resistente ao Covid-19? Certo. Bom, vamos lá. Então, a rotina alimentar ideal, né? Existe um trabalho elaborado já faz um tempo, que é a pirâmide alimentar. Acho que todos já viram alguma vez na vida. Mas o que eu acho legal falar é assim, o nosso corpo, ele funciona
como se fosse um estoque de coisas. Então, assim, imagine que o seu corpo seja um carro. Vamos supor que um dia você encoste o carro no poste, ele dá uma raspada. Ele continua funcionando? Sim. Perfeitamente. Né? Não vai, tá um risquinho. Aí você bate. Uma hora ele vai parar de funcionar, certo? Vai dar perda total. Acabou. Fim. Certo? Quando a gente nasce, a gente é o carro zero. Quando a gente tá lá nos 90, 100 anos, a gente já é o carro meio batido, tadinho, tá meio zoado, né? Então, quanto melhor a gente cuidar desse veículo, que é o nosso corpo, mais a gente vai durar, certo? Então, a base alimentar, a nossa rotina, né, alimentar, ela tem que ser raciocinada justamente desse jeito. Então, se eu preciso de calorias para viver, você concorda comigo que se eu falasse para vocês, então vai num fast food, vamos supor que eu calcule o seu gasto calórico e dê 2.000 calorias. Então, vai num fast food e compra um combo, que é o lanche, a batata e um refrigerante que tem 2.000 calorias. Você vai aguentar viver o dia inteiro só com aquilo? Não. Ou você vai ficar com fome daqui meia hora? Meia hora, 20 minutos com fome. Exato, né? Quase que nem acabou, já tá com fome. Por quê? O nosso corpo não funciona só com calorias. Então, o nosso corpo, além das calorias que vem junto, né? Ele funciona à base de nutriente. Então, a gente tem que dar para o nosso corpo o máximo de nutriente que a gente conseguir todos os dias. Então, por isso que fica eu lembro bastante daquele prato que colocam com vários confetes coloridinhos, que é quanto mais colorida a sua alimentação for, melhor, né? Mas não de confete, né? Então, por exemplo, vamos falar de uma rotina básica. Acordei, daí eu vou tomar meu café da manhã. O tal do suco verde, as nutricionistas funcionais amam, que no caso eu, né? Amo de paixão, por quê? Não é que ele seja, é detox, vai me emagrecer. Não. É que nesse suco verde, como vai ser o primeiro alimento que você vai pôr na sua boca, ele tem um teor de nutriente altíssimo já. Então, por exemplo, só a couve já tem magnésio, já tem mais cálcio que o leite, ela já tem um teor de vitamina C um teor de vitamina C ainda maior do que a laranja. Então, assim, tudo ali naquele suco. E aí você acrescenta uma fruta a esse suco, não tem problema, não precisa ser só couve. Sabe? Por exemplo, você pode fazer laranja e couve, ou limão e couve. E aí, nesse suco inicial, você já pôs nutriente para dentro. Mas eu gosto de tomar o café preto. Tudo bem, você põe o café preto também, não tem problema, certo? Você pode tomar o seu cafezinho preto, não tem problema nenhum. Você pode colocar, então, existem receitinhas agora tranquilas, que é a crepioca, ou mesmo o pão integral, sempre olhando o rótulo de quando você for comprar coisa industrializada, que é importante. Então, o primeiro ingrediente desse alimento industrializado é o que mais tem. Então, de um pão integral, a gente tem que ter a farinha integral. Então, é isso que importa. Você pode colocar ovos, você pode colocar... não quero tomar o suco. Eu posso fazer, por exemplo, um lanche de queijo branco, cenoura, orégano no pão integral? Pode. E aí eu posso comer uma fruta? Pode, não tem problema nenhum. Às 10 horas da manhã, ou 9 horas, dependendo da hora que você acorda, é legal uma fruta, ou uma fruta seca, tipo um damasco, ou então castanhas, e aí vai variar a quantidade, ou um punhado de amendoim. E aí, na hora do almoço, lembra sempre de começar a refeição pela salada. Então, não é porque, não, eu tô com preguiça, não vou comer a salada, né? Porque a gente tem aquela coisa, mas é muito mais gostosinho se eu acrescentar a salada na carne, né? Porque fica com o gostinho da carne. E aí, vem a orientação de comer antes. Por quê? Porque a salada é onde eu tenho as fibras. É onde eu vou ter a saciedade gerada no meu corpo. Então, quando as fibras atingem o meu intestino, que eu vou ter a sensação de, ok, estou satisfeito. E quanto melhor eu mastigar os meus alimentos, melhor eu tenho a minha digestão e menos eu vou engordar. Porque o meu corpo vai precisar gastar menos coisas para tentar digerir aquilo ali.
Boa. E aí, à tarde, aí colocar o arroz, não precisa ser um arroz integral sempre, viu, gente? Tem gente que tem essa dúvida. Se você comer uma quantidade de salada, por exemplo, de um prato raso, ou até um prato de sobremesa, dependendo da quantidade de folhas e tudo, você não precisa colocar o arroz integral. Porque a função do arroz integral é ter nutrientes, mas se você já está comendo na salada, não vai fazer tanta falta. Dá para entender? Sim. Pro restante. Aí você falou do arroz integral, eu percebo que muita gente prepara arroz integral e tem dúvida a respeito do preparo. Eu queria que você falasse um pouquinho depois. Tem que lavar realmente? Tem que deixar de molho? É normal, você vai fazer normal. O que ele vai diferenciar do branco é que ele precisa de um tempo de cocção maior. Então, ele vai demorar um pouco mais. Mas é a mesma coisa, não precisa nada, não. Não é nada diferenciado. Uma diferenciação legal é sobre o feijão ou as leguminosas em geral. Que as pessoas deixam de comer muitas vezes por causa dos gases, né? Que elas falam que dá muitos gases. Mas a maneira de preparo do feijão, ele diminui bastante, assim, drasticamente, a quantidade de gás que você vai produzir. Então, se você pegar o feijão, você deixa ele de molho, né, no dia anterior. Então, à noite, assim, você dá uma... Eu vou falar como eu faço, tá? Como eu costumo fazer. Eu dou uma fervida no feijão com um canecão, com um tantão de água que cubra a quantidade de feijão que eu coloquei no canecão. Eu dou uma fervida. A hora que essa água estiver fervendo, eu jogo essa água fora, lavo o feijão, coloco de novo, dou mais uma fervida, jogo de novo e deixo ele de molho numa outra água, tampado da noite pro dia. No dia seguinte, aí sim eu faço o feijão normalmente. E aí já diminui bastante, porque eu consigo com essa água, que é a de remolho, que a gente chama, retirar os fitatos que são os antinutricionais, que a gente chama, né? Que pode dar gases. Nossa, interessante, hein? Interessante. Bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica. A do arroz integral é uma briga que eu vejo o pessoal na internet também. Do feijão eu nunca tinha ouvido. Muito bom. Vou trazer para o meu dia a dia. Ai, pode trazer. É muito bom. E se você não gostar do arroz integral também, tem como você integralizar aí, entre aspas, o arroz normal, o branco. É você colocar quinoa, chia, linhaça, um desses, ou amaranto, lá no meio, na hora que você for cozinhar esse arroz. E aí você já adiciona um monte de nutrientes, porque esses alimentos que eu falei, eles são riquíssimos em nutrientes, como ômega 3, eles são considerados superalimentos, então eles têm bastante teor de nutriente. Aí já melhora também. Quanto à segunda pergunta que eu fiz, é sobre o sistema imunológico. Tá, vamos lá. Então, e não existe um alimento ou um monte de alimentos que vão realmente aumentar a imunidade para determinada doença, né? Ou para determinada situação. O que a gente consegue é, com a alimentação, aumentar a imunidade para que você não fique suscetível, né? Ou se você tiver tendo, né? Se você tiver sintomas, dá uma melhorada aí nisso. Então, eu posso falar que é específico para a Covid-19? Não. Mas eu posso falar que também vai ajudar, certo? Então, assim, os alimentos que dão um aumento na imunidade são os que têm bastante vitaminas. Então, por exemplo, vitamina A. Aí a gente pega a cenoura, a batata doce, as folhas como brócolis, a folha mesmo do brócolis, né? Manga, a couve, que eu já citei do suco verde. A vitamina C que também tem na couve, kiwi, goiaba, as frutas cítricas, frutas vermelhas. Até na salsa tem. A vitamina D, que acho que nós vamos falar, né? Mas eu já... tem peixes, né? Como a sardinha, por exemplo. Mesmo aquelas enlatadas. Ovos, leites. A vitamina E, que vai ter o azeite de oliva, né? O azeite extra virgem. As castanhas, avelã, sementes de girassol. No abacate. Aí tem o zinco também, que é um nutriente mega especial na questão de imunidade, porque ele é o primeiro
a ser, né, é o que mais se gasta no combate a radicais livres. Então, ele está, né, em sementes, castanhas, amêndoas, os cereais integrais, e aí entraria esse arroz integral, por exemplo, a quinoa, o amaranto, a casca da tangerina, que aí é difícil alguém comer, né, mas tem essa opção. O ômega 3, que está em peixes também, nas castanhas, na linhaça, nas nozes, nos compostos, os compostos também bioativos, que aí a gente generaliza, né? Frutas, verduras em geral. Então, por isso, a quantidade e a frequência dos alimentos é o que vai determinar um sistema imune melhor, né? Um sistema imune mais bem preparado. As especiarias também, como o chá verde, o gengibre, a cúrcuma, o alho, a canela, como eu já falei. A canela aumenta bastante a imunidade. O gengibre, muitas pessoas utilizam ele também para dar uma melhorada naquela fome o tempo inteiro. Coloca um pedaço do gengibre na água, na garrafinha, e deixa lá. Então, você vai beber essa água com gostinho de gengibre, também já melhora o hálito, né? Se a pessoa tiver problema. Olha. E já aumenta um pouco a imunidade. Pode bater o gengibre também nos sucos. E a gente fala também bastante de pré-bióticos, né? E probióticos também. O probiótico, na verdade, é um monte de bactérias, né? Que a gente tem nos alimentos, como o iogurte, os derivadinhos ali do leite. Ou a gente coloca também o probiótico de manipulação que a gente faz, né? Existe para vender, algumas marcas têm, principalmente de esporte, existe. A relação do intestino é bem legal falar um dia. Acho que a gente podia fazer um podcast só de intestino. Olha, boa. Adoro Demorou. Vamos marcar sim. É bem legal. E os pré-bióticos são as fibras, né? Então, em tudo, todos os vegetais vão ter bastante fibra, que são os alimentos dessas bactérias que garantem a saúde do intestino. Então, se eu tiver um intestino saudável, é um intestino que consegue absorver, né? E consegue absorver as vitaminas e minerais que eu preciso para melhorar o meu sistema imune, por exemplo. E, assim, uma coisa que eu acho bem legal falar também é do própolis. Para aumentar a imunidade, o própolis é bem legal. Aquele de gotinha que a gente compra em farmácia, sei, que é no álcool. Geralmente é o alcoólico que a gente prescreve. Assim, prescreve não, né? Fala para colocar no suco. E tem gente que não gosta do sabor, né? Acha muito forte, sim, porque ele é realmente muito forte. Já existem cápsulas de própolis, então dá para colocar, mas eu acho que de 20 a 30 gotas por dia já ajuda bem. O que você pode fazer é dividir, por exemplo, 15 gotinhas no suco da manhã e 15 no suco da noite. E aí não fica uma coisa muito forte de uma vez só. Boa. Um ouvinte nosso aqui perguntou se beber o suco de laranja ou de limão ajudam a fortalecer contra o Covid, né? A imunidade contra coronavírus. O Luciano Paixão perguntou. Isso ajuda por ter um teor de vitamina, principalmente C, muito, muito bom, né? Então, é mais um nutriente que você está fornecendo para o seu corpo. Então, o suco de laranja e de limão, sim, realmente, eles vão ajudar a fortalecer o sistema imune, né? Não vão, que nem eu já vi na internet esse tempo que o povo se aproveita, né, para shots milagrosos, e enfim, e assim... Né? Vamos com calma aí, né, gente? Não é assim, um limão matou o vírus. Não, né? Não é bem assim. Tomar uma caixa de limão para ficar livre da Covid. Isso. Exato, não. Mas ajuda sim pelo teor de nutriente que tem. Sim, boa. E cuidado com açúcar, né? Cuidado com açúcar no suco, né? Porque, né, isso também Marília, você falou das vitaminas aí. E assim, a nossa rotina hoje no Brasil, aqui em quarentena, pelo menos nas maiores cidades, a gente está meio que presidiário, né? Só que a gente não está saindo para tomar banho de sol, como os presidiários fazem, né? A gente está tomando pouco sol. E todo mundo fala, o pessoal da sua área, os médicos, que tomar sol, receber os raios solares é fundamental para o nosso sistema ósseo, para a nossa saúde de uma forma geral. Como a gente não está saindo agora, a gente pode suprir essa falta dos raios solares na nossa pele com algum alimento? Então, aí você está falando mais da vitamina D, né? Isso. Não existe uma coisa melhor do que o sol realmente
Porque, assim, existe uma relação de que 30 minutos de sol que você toma, não precisa ser no corpo inteiro, tá? Tem uns amigos dermatologistas que eles recomendam, assim, por exemplo, pé e mão. Você não precisa, só pode pôr o pé, não precisa ser o corpo inteiro, que já resolve. Você já dá conta de sintetizar. Se você tomar 30 minutos de sol, o equivalente em vitamina D que você produz ali é, assim, de 200 copos de leite a 50 tabletes de suplemento via oral. Ô, louco. Então, assim, é uma coisa bem significativa, certo? Mas, assim, existem alimentos, logicamente, que têm a vitamina D que a gente vai absorver no nosso intestino. E aí eu volto naquela etapa do intestino ter capacidade de fazer isso, né? De absorver, certo? Então, assim, dá pra gente manter um nível adequado de vitamina D sem sol? Até dá. Mas a gente vai ficar de olho. Então, assim, daqui 6 meses, é legal a gente fazer o exame para ver como é que tá a vitamina D. Só porque as funções da vitamina D são essenciais no corpo. A vitamina D é uma importantíssima vitamina, principalmente em relação ao sistema imune. Então, a falta dela, ela vai causar desordem de metabolismo ósseo, porque ela está relacionada ao cálcio. Então, se eu tenho pouca vitamina D, eu começo a retirar cálcio do meu osso para tentar ativar a vitamina D. E esse é um problema grande, né? Porque você começa a tirar de um lugar que tem que ficar ali, né? E você não consegue, muitas vezes, formar a vitamina D, porque você não está tendo o mínimo para ter a vitamina D, né? E aí aumenta também doenças inflamatórias, doenças infecciosas, dá um desequilíbrio imunológico, tem fraqueza muscular, certo? Então, assim, a vitamina D, ela é muito importante. E aí a gente encontra, lógico, a vitamina D em alimentos como peixes e os óleos de peixes, né? Então, existem muitos suplementos até com vitamina D, de óleos de peixe. E aí já junto o ômega 3, que é um sucesso. No intestino, a gente melhora a absorção da vitamina D com o cálcio. A gente melhora a absorção do cálcio em 30 a 40%. Quando a gente tem a vitamina D no nosso organismo. E se a gente não tiver a vitamina D, a gente absorve no máximo 15% do que a gente come. Então, é bem importante a gente ter a vitamina D. Aí, além disso, a gente tem nos leites, né, nos alimentos que são enriquecidos com vitamina D. Então, é legal ficar de olho no rótulo desses alimentos. Então, se a gente mantiver uma alimentação, novamente, né, equilibrada, daquele jeito que eu comecei a falar, a gente consegue manter um nível ok de vitamina D. E aí... Marília, só me permite, Claro. em termos de vitamina D, tem alguma diferença de um leite para o outro? Integral, desnatado ou semi-desnatado? Legal, tem. A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, se eu tiro a gordura daquele leite, você concorda que eu tirei a vitamina D? Concordo. A não ser que seja enriquecido. Que aí foi colocado, entendeu? A vitamina D. Então, o problema do leite é ele ser integral ou a quantidade que o bezerrinho está tomando? Boa pergunta. Então, eu acho que... Exatamente. É a quantidade. Então, assim, todos os alimentos, se vocês forem parar para pensar, tem um pró e um contra. Por exemplo, as pessoas sabem que a vitamina C é super antioxidante. E aí as pessoas estão começando a tomar cápsula de vitamina C sem recomendação e sem controle. A vitamina C em excesso no corpo, ela é pró-oxidante, não antioxidante. Então, tudo em equilíbrio. A gente tenta ao máximo buscar esse equilíbrio. Como que eu sei se estou em equilíbrio ou não? Quando você começa a ter sintomas, né? Então, por exemplo, em relação, voltando aqui à vitamina D, se eu tenho uma comorbidade como o diabetes, a minha vitamina D, ela tem que estar numa concentração muito importante, porque, além de tudo, a vitamina D melhora a sensibilidade à insulina. O que é isso? É a minha célula reconhecer que a insulina está ali para ajudar o meu açúcar, né, a minha glicose do sangue, entrar na célula para ser fonte de energia.
Isso é muito importante. Então, e mesmo se eu não tiver diabetes, eu não tendo uma quantidade suficiente de vitamina D no meu corpo, eu posso ter problemas de, por exemplo, síntese de proteína, ou seja, o músculo que a gente quer que aumente, não vai aumentar porque eu não tenho a sensibilidade à insulina. E a insulina é uma das que faz aumentar síntese proteica. É um dos hormônios que faz isso. Então, assim, é grande, o processo é gigante. Nossa. Se eu ficar falando aqui um ano, e é uma coisa que deve ser bem interessante se estudar profundamente mesmo, né? Que é cada detalhe que tem. Você falou um detalhe aí que me pegou aqui. Eu até falei com o Flávio, falei, putz, eu tenho que fazer uma pergunta sobre isso e no fim acabei esquecendo. E agora veio. Os suplementos. Porque a gente entra em farmácia, você vai achar suplemento para tudo. Vitamina C, vitamina D, ômega 3. Inclusive para quem treina, o whey protein, enfim, tudo que para quem treina, para quem não treina, para idoso, para não. Assim, isso funciona, ajuda? Como funciona? Então, e tudo sem prescrição, sim, né? Você pode comprar livre demanda, sua avó pode te recomendar. Exato. Então, lembra que eu falei do triptofano? Sim. Que vai formar serotonina, só que aí ele depende de algumas outras vitaminas e minerais para realmente formar a serotonina. Não é só triptofano, virei serotonina. Aí eu vou voltar para o intestino porque eu amo. Beleza. Mas no intestino zoado, qual que é o zoado? Com bactérias, não só bactérias benéficas para o nosso corpo, mas bactérias que podem até causar problema, tipo a H. pylori que vai para o estômago. É nesse nível, né? Quando está desbalanceado lá no intestino. Essas bactérias ruins podem pegar esse triptofano que a pessoa tomou de suplementação e transformar num álcool. E esse álcool é absorvido pelo corpo, para no fígado e me gera gordura no fígado. Tá. Esteatose hepática, que pode evoluir a uma cirrose. Não alcoólica, entendeu? Nossa. Mas é alcoólica, mas não é que você ingeriu o álcool. Sim, nossa. É grave, sim, é grave. Então, suplementação, gente, pelo amor de Deus, faça com acompanhamento de alguém, algum médico ou nutricionista, que vai associar a sua alimentação, o seu dia a dia nisso. Por quê? Dá para eu conseguir pelos alimentos? Se eu fizer uns exames, pelo menos uma vez ao ano, e tiver tudo ok, eu não vou precisar do suplemento. Certo. O suplemento é suplemento. Não dei conta de comer, tô suplementando aqui. O whey protein existe, por exemplo, para esportista, né? Para atleta, porque o atleta, e aí foca no atleta grande, certo. Não vou na academia uma vez na semana, né? Atleta, ele não daria conta de comer o tanto que ele precisa de proteínas e carboidratos para o que ele quer. Então, por exemplo, um fisiculturista nunca ia conseguir comer tudo que ele precisa de proteína e carboidrato para construir aquele tanto de músculo que eles têm. Então, daí que surgiu a suplementação. Ou de pessoas que não vão conseguir absorver, por exemplo, que fizeram a cirurgia bariátrica, que aí tem a dificuldade de absorção de alguns nutrientes. E aí existe também a injetável. Por exemplo, a vitamina D, ela tem a injetável. Nossa. E aí o médico que recomenda. Existem injeções de B12, de vitamina D e por aí vai. Marília, então, por exemplo, vamos imaginar, eu sei que a gente não pode comprar os suplementos por conta própria, como você disse, mas assim, a gente vê muito na internet, eu como cara que pratica esporte aí de maneira amadora, não sou nenhum atleta, a gente vê que tem que consumir 2 gramas de proteína por peso corporal. Aí eu, do alto da minha leguice, vou lá e começo a calcular na tabelinha dos alimentos. O ovo tem 6, 7 gramas, o peito de frango tem 30, quando é 100 gramas completa, e vou somando. E no meu caso, eu já tomei suplemento de albumina, que é da cor do ovo. Então, tadinho do povo que ficou perto de você, né? Pois é. Todo mundo reclamava na época. Aliás, eu não me aguentava, para falar a verdade. Mas assim, eu comprava na minha cabeça para completar aquela quantidade de proteínas diária. Eu fiz errado, então? Vou levar um puxão de orelha? Porque assim, existe essa recomendação,
mas ela não é sozinha. E quando a gente isola ela, que é o erro. Então, assim, para eu ganhar músculo, né? Para eu ter um aumento dessa massa muscular, eu preciso só de proteína? Não. Já foram vários estudos, foi comprovado a importância do carboidrato aí, na formação de músculo. Por quê? Porque o carboidrato ativa a insulina. Lembra que eu falei que a insulina ajuda na formação de proteína, né? Então, é um equilíbrio que se precisa ter, e é aí que tá tendo a dificuldade do povo carbofóbico hoje em dia, né? Ninguém quer mais o tal, coitado do carboidrato, tá sendo trucidado lá, estão odiando ele, tadinho, e ele é essencial. Então, existem estudos com whey protein, de uma proteína isolada, seria, por exemplo, o no carb, né, no whey, ou o whey mais, por exemplo, isolado ou concentrado, que tem um teor de carboidrato ali. Então, nesse grupo que tinha o carboidrato, o ganho de massa magra foi maior. Porque eu preciso de algumas induções, assim, sabe? Não só a quantidade de proteína vai ser o suficiente. Não é assim. A nutrição não é tão simples assim. Entendi. A gente falou agora de atleta amador, a gente aqui que vai 3, 4 vezes na academia, Exato. pegar nossos pezinhos floridos. Agora vamos subir o nível, falar de atleta profissional, atleta olímpico. Os Jogos Olímpicos foram adiados essa semana. Fica até imaginando a negociação comercial para cancelar um evento desse porte, né? De 4 anos. Sim. Dá até medo de imaginar. Uhum. Mas as grandes estrelas são os atletas, no final das contas. E eu tenho visto muita atleta de quarentena, por exemplo, que treina caiaque, treina remo, treinando na piscina. Outros fazendo abdominais, outros fazendo flexões. Dá para o cara, treinando em casa apenas, ele manter o nível competitivo, manter uma alimentação de alto nível, manter um treino de alto nível, só treinando em casa, falando de atleta olímpico? Então, falando de atleta, é um pouco mais delicado. Dá se ele tiver acesso a um suporte, assim, de um educador físico e um nutricionista esportivo bem forte, assim, por exemplo, como o abastecimento, vamos raciocinar do meu lado aqui de nutrição, que de alimento fica um pouco mais escasso por não poder ficar toda hora saindo para comprar as coisas, né? E nem toda hora vai ter o fresquinho e tal. Aí a suplementação ajuda bem. Mas o treino dele vai ser diferente do que estava sendo. Porque, como as Olimpíadas estavam já muito próximas, o estilo de treino já está mudando. Né? Eles entram... Porque, assim, quando a gente faz a esportiva, obviamente, a gente tem a parte de esporte, né? De como é que se treina, quais são as etapas, né, de um treino. Então, eu tenho um treino mais... por exemplo, vamos falar você falou de canoagem, né? Isso, vamos falar de canoagem. Quando ele estava treinando, sei lá, 2 anos atrás, era um treino mais longo, muito mais próximo do que ele vai realizar na prova. Para quê? Para ele preparar o corpo dele para aquilo. E aí, agora que está mais próximo, os treinos tendem a ser mais curtos, para não ocorrer lesão. Só que agora, como foi adiado, volta, tem a tendência a voltar para os treinos mais longos. Tá dando para entender o que eu tô falando? Porque ele vai ter mais tempo para preparo. Certo? Então, assim, eu não sei falar da fisiologia como um educador físico falaria, mas a minha visão por ter a esportiva é essa. Então, assim, é muito difícil você manter o rendimento do nível que estava. Mas eles não vão colocar um tempo para as Olimpíadas que não dê para os atletas se reestruturarem. Porque senão cai a qualidade da prova, entendeu? E aí não é benéfico para ninguém, né? Nem para os patrocinadores, nem para os atletas, para ninguém. Então, eles vai ter que ter esse cuidado de trocar o estilo de treino para adaptar melhor. E continuando nesse mesmo tema, né, nessa mesma linha aí de atletas, a gente fala de Olimpíada, a gente está falando de atleta de elite.
né? A gente pensa no pessoal que tem dinheiro, que tem patrocínio, tem clubes que bancam e tal. Mas a gente também tem um outro atleta que é profissional, mas que não tem essa pompa toda. Por exemplo, pega um time de futebol da Série B aqui do Campeonato Paulista, ou o futebol feminino, porque não tem aquela igualdade, ou o basquete, ou o vôlei, que são profissionais, que precisam treinar e que nesse momento estão em casa, não estão podendo fazer treino, não podendo fazer nada. Esse pessoal não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo preparo para pagar alguém que faça aquele treino que um atleta de elite pode conseguir. Quando os esportes voltarem à normalidade, há uma possibilidade de termos um baixo rendimento ou até de lesões graves? Então, Nossa, vocês estão um sucesso, hein? Se o atleta é considerado, né, amador, né? Que fala, se ele não é de elite, eu acho que é essa a classificação. Mas assim, se ele já é atleta, mesmo amador, ele tem um perfil muito equilibrado do que ele tem que fazer para manter pelo menos mais ou menos o que ele fazia. Então, assim, se ele não vai conseguir manter um treino forte, né, igual ele fazia, sim, ele vai reduzir também a ingesta dele de alimento. certo. Por quê? Você só consegue manter uma alimentação muito pesada, desses, por exemplo, 2 gramas, igual você falou, de proteína, quando você queima esses 2 gramas. Se você não queima, isso vai virando estoque. E no nosso corpo, a gente só estoca gordura. Como, né, gordura. Sim. A gente, mesmo se for proteína, eu vou estocar gordura. Certo? Então, assim, ele tem a clareza por já ter percebido, né, durante a evolução dele para virar um atleta, que ele tem que fazer algumas trocas de alimentação. Então, por exemplo, se ele consegue só treinar em casa com o peso dele, né, do corpo, em um espaço pequeno, vamos supor que ele seja um atleta de endurance, né? Ele é um atleta de meia maratona, né? Então, ele não vai conseguir correr. Não pode ficar saindo, sim, né? Teoricamente, sim, tem um povo que tá saindo, mas não pode. Não pode. Não pode, mas o povo sabe. Mas se ele não pode correr, ele vai ter que fazer exercícios aeróbicos para ele não perder esse ganho que ele já teve, principalmente cardiovascular. Sim. Né? Essa respiração que ele conseguiu, desenvolveu essa evolução cardiorrespiratória, né? Então ele vai desenvolver com a ajuda de algum educador físico, porque esses caras, eles têm pelo menos um educador físico e um nutricionista ali do lado. Ou já foram a algum e tem um exemplo de treino, né? De quando tá em casa. Então, assim, ele vai fazer o melhor que ele puder, só que ele tem que melhorar, diminuir a quantidade de ingestão alimentar dele. E sim, cai o rendimento e pode sim ter lesão grave se você não ficar preocupado, se você não observar a importância de... Aí vou puxar a sardinha pro meu lado, né? De uma nutricionista esportiva na hora de voltar. Porque a hora de voltar, você obviamente não vai conseguir fazer exatamente o que você estava fazendo. Raciocina básico com a gente aqui que vai pra academia. Sim. Se você ficar uma semana sem ir na academia, quando você volta, mas dói tudo de novo. Você fala, mas gente, parece que eu nunca fui na academia. Não é? Sim. Então, imagina agora que a gente vai ficar 1 mês, 2, sabemos lá quantos, sem poder ir. Então, quanto melhor a gente conseguir fazer dentro de casa, o risco de lesão cai. Mas ele ainda é grave, por exemplo, em atleta. Porque eles vão querer puxar o treino, se eles não tiverem, né, óbvio, um apoio, vão puxar o treino e pode sim lesionar. Beleza. Bom, tem uma questão aqui, que essa questão é que todo mundo quer saber também. Olha, essa é outra, essa aqui, para um atleta, ou para pessoas como nós, como eu, Flávio, acho que você treina também, que, pelo que eu já vi aqui, treina também, que treinamos, a gente treina do jeito que dá pra gente treinar, né? Mas tem os atletas também, e tenta manter uma dieta equilibrada, tal. Aquela história de tomar uma só dose de álcool, ou uma dose de cachaça, uma taça de vinho e tal, isso ajuda ou atrapalha? Então, assim, ó, uma dose não faz tanta diferença se ela for, por exemplo, longe do treino, né, do exercício. Tá.
O que o povo costuma fazer é, né? Vai jogar bola no final de semana, ou vai na academia, e aí sai e bebe uma cervejinha, né? Bebe sei lá, uma batida, enfim. Quando a gente faz exercício físico, a gente tem algumas mudanças no nosso organismo, né? Então, uma delas e ai, gente, se eu ficar muito chata com essa história do intestino, vocês me deem uma dica. Mas é porque o intestino, ele fica com uma permeabilidade maior quando a gente faz exercício. O que significa isso? Que significa que ele tá tá absorvendo mais coisa, tá? Vamos classificar assim mais simplão. Ele tá mais apto para absorver. E aí você toma um álcool, né? Então esse álcool entra feliz e saltitante no seu corpo. Opa! O álcool em si, ele pode reduzir a síntese de glicogênio muscular, que é o açúcar ali que fica já no músculo, né? O carboidrato, que é o que a gente gasta primeiro quando a gente vai fazer qualquer exercício físico. Então já cai isso e diminui a síntese de proteína muscular, que é o que a gente quer indo para academia, né? Que aumente o músculo. E também pode diminuir pico de potência. Então, é aquela coisa assim, você tá na academia há uma semana e você não sai daquele peso. Você não consegue aumentar o peso. Pode estar acontecendo isso. Se for uma dose, sim, logicamente que não vai fazer todo esse forfé aí. Mas a gente realmente, de verdade, para em uma dose. Você sai, você toma uma lata e fim. Essa é a questão. Né? Então, assim, não é bem assim. E tem gente também que, pela ingestão de álcool, estresse, né, insônia, e aí vai complicando um pouco mais que não só o problema do álcool. E, além de tudo, o álcool vai causar encrenca no meu fígado, que é o cara que eu preciso que fique bom para metabolizar tudo, né? Tudo vai passar pelo fígado. Então, se eu não consigo ficar sem o álcool durante a semana, eu tenho que ter ciência de que a minha alimentação tem que estar firme e forte em nutrientes, principalmente antioxidantes e anti-inflamatórios, porque esse álcool ataca tudo isso. Rapaz. Cai um monte de vitamina e mineral. Eita. E aí eu tenho prejudicada a minha adaptação a esse exercício físico, então assim, fica aquela dor por mais tempo e a recuperação, né, também por consequência é dificultada. Não tô falando que se você tomar uma cerveja uma vez na sua vida vai acontecer tudo isso daqui, né? Lógico que é uma sequência de já uma alimentação, né, não muito rica em nutriente, e aí você faz esse plus, né? E aí isso vai complicando. Mas isso aí. É hábito, né? É hábito. A alimentação, pelo que você está me falando aí, principalmente nessa pergunta, é uma questão de hábito, né? Se você tem o hábito de tomar sempre cerveja, sempre bebida alcoólica, acontece o que você falou. Se não, é de boa, né? Tomar de vez em quando. Porque, por exemplo, existe já estudo que comprova que se você tomar uma dose de vinho tinto por dia, é ok. É até benéfico, não é? Sim. Do Mediterrâneo, lá, a dieta do Mediterrâneo. Então, assim, não é uma coisa isolada, né? Que eu gosto de falar bem isso, que a nutrição, ela não funciona isoladamente. Porque quando a gente raciocina, por exemplo, que o álcool está fazendo isso no corpo, não está acontecendo só isso, né? Então, eu tenho muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer, por exemplo, vou tomar o triptofano aqui que eu comprei na farmácia e vou ter serotonina. Lógico que não. Você tem outras coisas na sua necessidade. Então, por exemplo, vou só falar do whey rapidinho, que ficou, eu gosto de falar nesse caso. Se eu tomo whey, quer dizer que eu preciso fazer atividade física? Ou eu preciso fazer atividade física para tomar whey? Eu acho que não. Isso. A resposta é não. Tá? O whey, por sinal, é até indicado para idoso. Olha. Porque idoso tem uma deficiência de proteína muito grande na dieta. Que eles começam a ter aquela, não precisa comer carne, não tem mais o paladar para carnes, ovos, e aí cai muito a quantidade de proteína, e aí eles também têm a tendência, né, a perder musculatura. Né? Eles trocam a musculatura por gordura. Então, se você adequar uma dieta, né, uma alimentação
com o whey, para recuperar essa proteína que ele não está consumindo, não engorda, não precisa fazer a função de só cresce músculo se eu fizer exercício físico. Não é bem assim. Eu posso evitar a perda também se eu ingerir whey, nesse caso dos idosos, né? Aí, por exemplo, se eu ingerir whey, quer dizer, aí a gente sai dos idosos e vem para os adultos mesmo. Se eu ingerir whey, eu faço atividade física, eu vou tomar whey. Necessariamente esse whey vai servir para fonte de síntese proteica, né, para formação de músculo? A resposta também é não. Por quê? Se eu tiver uma dieta desbalanceada e eu preciso de proteína para muitas coisas, esse whey não vai para músculo, porque não tem rótulo. É a mesma coisa do colágeno. Quando eu tomo colágeno, vai formar colágeno na minha pele? Não, necessariamente. Por quê? O colágeno também é uma proteína. Para eu absorver essa proteína, ela é inteirinha quebrada em pedaços petitinhos que a gente chama de aminoácido, certo? Esses aminoácidos, eles não têm um rótulo escrito, olha, eu vou formar o colágeno. Não tem. Eles são aminoácidos. E aí, conforme o meu corpo precisa de proteínas, eles estão ali disponíveis. E aí você pensa rapidão, né? Vocês pensem aí comigo. O meu corpo vai dar preferência a produzir um colágeno ou a produzir enzimas, hormônios e o que precisar, que depende de proteína no meu corpo? Segunda opção. Claro. Claramente, né? Hormônio, claro. Vai formar cabelo, unha, se eu preciso da proteína para formar insulina, claro, para formar um monte de outras coisas, certo? Sim. É esse que é o tchan da nutrição. Eu preciso adequar muito bem a minha alimentação para que aí eu tenha um resultado que eu quero. Boa, boa. É isso aí, Flávio. Vamos para agora a segunda parte dessa entrevista, que é a pergunta dos ouvintes. Eu vou até usar um termo que eu gostei muito que a Marília usou aí. São pitititinhas. Perguntas pitititinhas dos ouvintes. Gostei muito disso aí. Vou usar no dia a dia. Bem, primeira pergunta. Aliás, são duas perguntas uma só. Uma da Camila Martini e outra da Rose Mesquita. A primeira: como driblar a vontade de comer doce o tempo todo? E a segunda: a gelatina pode ser usada como uma parceira nessas horas? Tá, então vamos lá. Ó, vontade de doce. Existe aquela parte que eu falei da ansiedade, também cai aqui para o doce, né? Então, de procurar fontes que vão ser aliadas a essa vontade de doce. Mas existem algumas diquinhas que eu posso dar, que é assim, ó. Agora que a gente está ficando bastante em casa e fica muito em rede social, né? Toda hora tem muita coisa acontecendo e a gente quer ficar atento ao que está acontecendo. Mas tem uma encrenquinha em rede social que se chama pessoas ou perfis de canal de comida. Ah. Então, assim, se você segue em rede social perfis que são canais, né, perfis de alimentação, de doces, né, de receitas de doces, de vídeo de receita, e que fica passando aquela delícia, né, no seu feed, para de seguir agora. Anota o nome, se você quiser, para um dia você quiser uma receita, você vai lá e busca. Mas esse negócio de toda hora tá passando na sua visão, a gente come com os olhos. Então dá vontade. Você nem tava às vezes com vontade, mas você olha aquele queijo que puxa de uma receita e fala, meu Deus, eu quero isso agora. Não é? Então, assim, para de seguir. Primeira dica. Não siga mais. Anota os que você curte mesmo e depois que vou passar isso, você voltar à sua rotina, talvez você volte a seguir. Ou só veja a hora que precisa. Isso é uma dica. Segunda dica. Existem vontades de doce em determinados horários. Que nem eu falei do final da tarde, que pode ser a serotonina. Pode ser que seu corpo esteja com uma deficiência de algumas vitaminas do complexo B, o zinco que eu falei, o magnésio, ou o triptofano e por aí vai. Então, pode ser que você tenha uma deficiência de serotonina. Pode ser.
Ou você ficar sem se alimentar por muito tempo, e aí pode aumentar o hormônio que eu falei do estresse, que é o cortisol. Ele é um dos hormônios, né, que que é responsável por aumentar a energia no nosso corpo. E aí, a gente precisa de um sinal do nosso corpo para vai comer, meu filho. E aí, que jeito que o nosso corpo faz? Ele foca em alimentos que ele sabe que tem energia. Não que necessariamente vão ter nutrientes, mas os ricos em energias, que são doces, massas, os pães, guloseimas. Uma forma facinho de raciocinar essa vontade que a gente tem de doces e massas, né, os carboidratos, depois das 5 da tarde, é raciocinar assim, ó, que eu falo bastante no meu consultório, que a gente, né, o nosso organismo, ele ainda tá lá no Paleolítico, lá para trás, que a gente precisava caçar, né, precisava plantar, precisava ir atrás, não parava quieto. Esse raciocínio faz sentido. Por quê? Quando a gente estava lá no Paleolítico, né, os homens da caverna, enfim, eles iam dormir assim que acabava a luz, né? A luz solar, saiu o sol, eles iam dormir. Por quê? Porque eles podiam virar caça, né? Então, o dia da caça, o dia do caçador. Então, eles podiam virar, eles corriam um risco. Então, eles iam dormir. Puf, vamos dormir. Hoje em dia, hora que o sol se vai, a gente vai dormir? Não. Não. A gente vai dormir lá para meia-noite, né? Dependendo do trabalho. Então, ou nem vai dormir esse horário, vai dormir mais tarde. E aí, o nosso corpo, ele precisa de nutriente. É aquele famoso... eu consigo fazer a dieta até as 5 da tarde. Depois, Nossa Senhora, morro de fome. Né? Porque o nosso corpo, ele pede energia. E ele só sabe pedir desse jeito. Ele não sabe, Marília, tô precisando aqui de uma B6, de uma B12. Manda aí, né? Não sabe. Então, a gente vai atrás de alimentos que têm bastante energia, né? Bastante carboidrato. E se a vontade de comer doce for logo depois do almoço ou do jantar, por exemplo, pode ser um indicativo que você tenha resistência à insulina. Que é o que eu falei da insulina, que pega, que ela serve de porteiro para a célula entender que precisa entrar açúcar ali dentro, para ela ser fonte de energia. Então, se eu tenho uma resistência à insulina, raciocina como se fosse um sistema porta, né, de fechadura. A insulina, ela bate lá na porta e fala assim, filha, precisa entrar aqui a glicose. Ah, sim, senhora. Abre a porta, a glicose entra. Quando eu tenho resistência à insulina, eu preciso de 30 insulinas batendo ali para entender que precisa entrar. É isso aí. E aí, esse excesso de insulina, vamos ficar tenso agora. Esse excesso de insulina pode aumentar a gordura abdominal ainda. Olha que sucesso, né? Beleza. Não é nem que eu não comi, mas tô engordando. Nem come e tô engordando. É isso que pode estar acontecendo também. Então, a gente tem que raciocinar bem direitinho por que a gente tá com essa vontade de doce absurda. Não ficar muitas horas sem se alimentar. A ingestão de água é mega importante aqui nesse momento, certo? A gelatina, né, que foi comentada, a segunda pergunta, ela pode ser uma ajuda aí? Até pode, mas ela não tem uma qualidade nutricional nenhuma. Certo? Então, assim, eu matei minha vontade de doce. Tá, já vai voltar, porque você não resolveu a encrenca. Então, assim, falar que a gelatina pode ser? Pode, mas e se eu for lá e comer um quadrado do chocolate? Também não vai ser aliado? Vai ser esse quadrado do chocolate que vai me fazer engordar? Não. Aí pode ser a banana, por exemplo, com a canela. Mingau de aveia com canela nessas horas é sensacional. Ajuda pra caramba. A aveia tem bastante fibra e ela tem umas proteínas que também vão ajudar ainda mais na saciedade e produção de serotonina, juntamente com a canela. E aí é sucesso, né? Vida boa. Boa. Flávio? Beber água ajuda a matar aquela fome de hora em hora? Arroz e mesquita. Isso, ajuda, porque se não for fome fisiológica, né? De hora em hora aí, que acho que ela tá querendo falar, é assim, né? Aquela ruminante, né? Que quer toda hora mastigar uma coisinha. Fora de hora, na verdade, acho que tá escrito aqui. Acho que é o fora de hora. Ah, tá. Fora de hora. Fora de hora.
Ajuda bem, porque lembra que eu falei que o centro da fome é o mesmo da sede. Então, às vezes, é sede que você tem. Eu costumo falar para meus pacientes colarem na frente da geladeira. É fome ou sede? Ficou na dúvida? Vai beber água. Não abre a geladeira, vai pensar. Não abre. Marília, você falou um negócio aí, antes de partir para outra questão, que você falou que o centro da sede é o mesmo da fome, é isso, né? Sim, no cérebro. Agora, eu pensei numa outra coisa, assim, até um pouco distante, mas tem a ver com nutrição. Muita gente que trabalha no meio publicitário fala que quando a gente visualiza algumas cores, por exemplo, o vermelho ativa a fome, o amarelo ativa a sede, coisa do gênero assim. Isso tem base científica ou é mito? Não tem. O que você acha que a Coca-Cola é dessa cor? Yeah. Tem sim. É por trás da a imagem. É mensagem subliminar. Boa. Essas cores remetem a mensagens subliminares de sede, principalmente vermelho é sede. E aí você olha para a Coca-Cola e aí você bebe aquilo ali e dá mais sede. Por quê? Porque não tem água ali o suficiente para matar a sua sede. O que tem ali é encrenca, né? Da indústria. Quanto maior o nutriente, maior quantidade de ingredientes, maior a encrenca que você está pondo para dentro do seu corpo. Sim. Isso é uma dica top de rótulo. Então, para você saber que você está comprando, por exemplo, raciocina rapidão. Iogurte, né? Então, eu vou comprar um iogurte. Qual marca eu tenho que comprar? Não tem que comprar marca. Você tem que comprar o iogurte que tenha o que lá dentro? Leite e lactobacilo, que é o probiótico que tá ali para fazer o leite virar iogurte. Fim. Se você for olhar rótulo, até dos iogurtes, que são, super recomendados em propaganda, nossa senhora. Porque aquela encrenca toda entrando, você tem que ter nutriente para combater aquela encrenca, entendeu? Olha. A gente começa a ficar com medo de comer. Então, mas aí não pode ser isso. Porque se você garantir a sua alimentação, as suas frutinhas e verduras, não tem que ter medo, porque você tá dando conta, sim, entendeu? Sim. É o equilíbrio, né? O problema é que a gente não faz isso. É o equilíbrio, O problema é a questão é o equilíbrio. Exato. Bom, eu vou para a próxima aqui, que eu achei uma pergunta bem legal, porque eu também tenho essa dúvida aqui, que também é da Rose Mesquita, minha cunhada que mandou. Inclusive, eu aplaudo a pergunta dela. Não, muito bom, porque eu tenho essa dúvida também. Qual a diferença entre os óleos de soja, milho, girassol e azeite? E qual o melhor? Seguinte, o azeite é considerado o melhor. Tá. Pelo tipo de gordura que ele tem, tá? O óleo de soja, milho e girassol, tanto faz, tá? Os três aí, eles são meio que iguais. Assim, a questão dentro dessa questão é assim, quanto que eu vou usar desse óleo e para quê? Então, vamos lá. A pergunta dela é, e qual o melhor? E qual o melhor para quê? Para a saúde, por exemplo, aí é o azeite. Mas ele cru. Tá. Ou seja, não ele para cocção, sabe assim? Ele, para ter o efeito dele de antioxidante, que o povo fala bastante, é ele, por exemplo, para temperar a salada, certo? O azeite, eu até recomendo para quem tem intestino preso, por exemplo, 1 colher de sopa de azeite na hora que acorda. É sensacional. Olha. Ajuda super o intestino a funcionar. Porque é uma gordura, né? Dá uma ajudada, uma lubrificada. Né? Dá uma ajudada. Então, assim, o óleo de soja, de milho e girassol, qual é o problema? O excesso dele. Então, quando eu uso ele para tudo. Então, por exemplo, eu vou temperar uma salada, eu vou temperar com azeite. Se eu tiver que temperar com óleo, né? Porque eu posso nem temperar com óleo. Eu posso utilizar limão, por exemplo. Sim. Eu posso só pôr um pouco de sal. Eu posso pôr até vinagre. Não tem problema. Certo? Agora, eu vou cozinhar. Aí raciocina financeiramente, tá? O custo do azeite e o custo do óleo. Se eu coloco pouco óleo na minha comida, que é o ideal, né? Quanto menos, melhor. E hoje em dia a gente tem panelas ótimas para nem colocar, né? Então, quando eu analiso financeiramente e eu vou fazer uma refeição
e eu vou usar um pouquinho, tudo bem, eu ponho o azeite. Mas aí eu faço tudo com óleo, eu vou fazer uma fritura, porque agora eu fiquei com vontade da fritura, eu vou usar o azeite. Aí eu já caio no princípio de não. Por quê? Eu não vou ter o benefício nutricional do azeite se eu vou fritar alguma coisa nele. Eu perco muita coisa, entendeu? E a fritura, ela já não vai ser benéfica. Não interessa aí qual é o azeite, qual é o óleo. Sabe? É a minha visão, certo? Então, assim, quando eu falo para as pessoas, você vai cozinhar, eu dou a opção do azeite, porque também o azeite, ele dá sabor, né? Eu gosto da comida com o azeite, eu não tenho problema com isso. Mas eu sei que eu não tô tendo o benefício nutricional dele. Todo, assim, né? Completo do que eu poderia ter se eu temperasse a minha comida. O que posso fazer é pegar uma colherzinha de chá ou de café, que é petitinha, e colocar esse azeite por cima da minha salada na hora que eu acabei, que já tá no meu prato, ou até da comida, se eu quero esse benefício. E se a quantidade de gordura tá calculada lá no meu cardápio. Puxo a sardinha para mim. Melhor óleo, o azeite. Beleza. Desses daí. Beleza, o que tem mais saudável, vamos por assim. Mais saudável. Isso, que vai ter benefício para minha saúde. Sim. Mas o de soja não é o capeta, tá? Tá. Porque as pessoas acham que ele é muito ruim. E não, nada é muito ruim. O excesso é. Essa é a questão. Flávio vai fazer a próxima? Faço, a outra nem é uma pergunta, é um relato de uma pessoa na quarentena com a família. Uma pessoa que já deu entrevista pra gente aqui, muito boa. Sim. O episódio sobre o sistema penitenciário. Não toca o nome do episódio, Luiz? É o Abraço da Discórdia. Polêmica e também do sistema penitenciário em São Paulo, segurança pública em geral. Um episódio sensacional. Cláudio Luciano Cunha, esse é o nome do entrevistado. Relato dele. Eu estou com meus filhos durante a quarentena. O João, de 12 anos, e a Maria, de 9 anos. Quais os cuidados com a alimentação para com os pequenos? Eu morro de dó deles. Quero ver eles comendo o tempo todo. Me tornei aqueles avós, sabe? Putz. Sensacional. Olha, Cláudio. É assim, ó. Eu acho bem legal que, se você tiver tempo para fazer coisas com eles, de comida, é legal fazer. Ao invés de ficar comprando tudo pronto, pode ser uma hora de aproximação dos pais com os filhos. Então, assim, pode ir todo mundo para a cozinha, faz aquela festa. Não tem nem problema se você for fazer um bolo. Ou, sei lá, um brigadeiro que seja. Não tem problema. Porque aí já junta não só a nutrição, né, mas a psicologia, né? E aí junta o bem-estar. E aí, quanto mais relação a gente tiver, principalmente nessa quarentena, né? Conversar, ficar junto ali, o que puder ficar junto, menos depressão a gente vai desenvolver nisso, né? Então, assim, a alimentação deles, eu acho super interessante no esquema que eu falei de manter os horários, de manter a qualidade, e tudo bem se às vezes tiver uma coisa um pouquinho diferente. O que eu acho bem legal é que nessa idade de 12 e 9 anos, você está formando, né? Já quase formou, na verdade, né? A qualidade nutricional, né? Alimentar deles. Então é importantíssimo que esses pais, né? Com essas crianças em casa, tenham a consciência de que tudo que eles fazem, os filhos estão olhando. Ainda mais agora dentro de casa. Então, se você quer ter os filhos com uma saúde, com uma qualidade de vida muito boa, essa é a hora de focar em falar, filho, ó, tem que comer a fruta, tem que comer as verduras, e não precisa ser uma coisa forçada. Então, por exemplo, eu não gosto de rúcula. Marília, você é nutricionista e não gosta de rúcula. Eu não gosto, gente, eu não gosto, eu como. Mas não é um prazer. A minha irmã já ia falar que é um prazer, que ela ama. Eu não. Eu vou ficar querendo comer salada de rúcula? Não, porque tem outras coisas que são iguais, assim, muito próximas à rúcula. Tem a couve, tem alface, tem brócolis, tem qualquer outra coisa. Não precisa ser ruim, não precisa forçar. E se eles
estão querendo comer o tempo inteiro, vamos fazer umas brincadeiras, vamos desfocar da alimentação. O que a gente faz é, nós, mais adultos, temos instalado na gente que nossos problemas se resolverão com a comida, mas a gente não tem a noção de que só piora com a comida, né? Muitas vezes. Porque aí você cai numa... Mas eu comi, estou feliz. Dá 2 minutos, por que eu comi? Meu Deus do céu, vou ter que fazer mais exercício. E fica nessa encrenca. Sim. Então, tem que, nessas horas, ainda mais com as crianças, de ensinar. Tem hora para tudo. E não é a comida que vai te trazer bem-estar toda hora. Nem deve. É como se você passasse para o seu marido, ou esposa, ou mesmo os filhos, que eles que têm que te dar felicidade. Se você não está feliz, não adianta ninguém querer te dar. Então, a comida é mais ou menos nesse esquema, só que um pouco mais difícil, né? Assim, tô bem resumindo, porque, né? Sim. Mas, assim, então eu acho que você tem que focar na sua alimentação e aí eles vão junto, sabe assim? Tem que ir em equipe. Eu gosto de trabalhar em equipe, que a equipe funciona. Não adianta um fazer uma reeducação alimentar e o resto da família comendo doce, sei lá, frituras na frente da outra pessoa. Boa. Não adianta. Boa. Não, e é uma boa maneira de unir a família, aprender a cozinhar, aprender a fazer as coisas. Eu acho bem legal. Bem interessante aí. É isso aí, Claudião. E tem várias receitinhas boas. Tem. Tranquilinhas de fazer. Tem. Não precisa nem... Ixi. Tem. Bom, a próxima pergunta eu achei bem interessante porque eu sou um bebedor de café, né? Então, bem interessante aqui. A Kátia Alves, que durante a quarentena tenho bebido muito café. Eu também tô bebendo bastante café. É verdade ou mito que ele rouba energia? Eu não conhecia que ele rouba. Pra mim, ele dava energia. É verdade ou é mito, Marília? Então, eu acho que ela quis dizer do rouba por ele ser termogênico. E aí é verdade. Ele é termogênico. Ele faz a gente queimar mais calorias. Ah, tá. Entendi. Acho que é nesse sentido que ela quis, pelo que eu entendi aí, do rouba. Então, assim, ele é termogênico. Tá. Mas milagres não acontecem ainda. Então, assim, ó. Ele é termogênico, só que, né, ele vai proporcionar um gasto calórico, tudo bem, só que se eu consumir esse café com açúcar e eu consumir várias vezes ao dia, eu estou aumentando a minha ingestão de carboidrato de caloria vazia, que é o açúcar, né, branco principalmente, né? Então não tem função nutricional. Então, ele só vai agregar caloria. E aí, eu já tive um caso de um senhor que ele tomava café, ele tomava 6 cafés por dia. Nossa. E ele colocava uma colher de sopa de açúcar por cafezinho. Eu tirei e deixei um café. O homem perdeu 5 quilos. Em 2 meses. Então, assim, tem que, né, dar uma equilibrada aí. Então, assim, quanto que é muito café? Quanto que vocês acham que é muito café? Putz, eu bebo de 3 a 4. Não chega uma xícara, mas vou colocar xícaras por dia, só que eu tomo sem açúcar, tomo puro. Certo. Eu geralmente bebo uma xícara por dia e só bebo quando é acompanhado assim com pão, no café da manhã. Tá. Quando eu como aveia, maçã de manhã, eu não tomo café. Pra mim, acima de uma já é muito já. Tá. Então, até 2, a gente fala que ainda não é muito. Né? Então, a partir de 2, realmente, se você precisa do café, muito provavelmente a sua alimentação está com falta de nutrientes. Porque aí você está precisando dessa energia que o café, né, teoricamente dá, né? Porque como ele é termogênico, ele ativa o corpo, né? Então você fica, meu Deus do céu. Só que a canela também faz isso. Boa. Então a canela também é termogênica. Boa. Então dá para fazer uma troca aí. E aí tem gente que põe café com canela. E dá um gás absurdo café com canela. Nossa. É muito bom. Nossa. Então, assim, se você toma um excesso de café, o que vai acontecer isso? O seu corpo, para metabolizar o café, ele perde alguns nutrientes. Então, perde cálcio. Então, pode ser que o seu corpo, magnésio, a longo prazo, você comece a ter problema. Então, por exemplo, você começa a ter insônia.
Aí você começa a ter aquelas... Sabe aquele tiquezinho que dá no olho, que fica tremendo em cima, assim, do olho? E você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Pode ser do falta de magnésio. Olha. Porque é contração muscular. E aí o magnésio que está envolvido, não só o potássio. E além disso, você fica desfocado, né? Que tem gente que acha que foca, né? A cafeína foca. Mas o excesso dela pode ter esse... Realmente você fica desfocado, você fica meio assim... Onde é que eu tô? Tipo zumbi, sabe assim? E aí a qualidade do sono caindo, tudo fica complicado. Por exemplo, 1/3 do emagrecimento é dormir. Então, se você não dorme, já é difícil para você. E quando a gente não dorme, por sinal, tem um estudo que fala que se você dormir 2 horas a menos do que você estava acostumado, já aumenta 24, 25, alguma coisa, 20 alguma coisa, % da vontade de comer fast food e carboidrato. Já perceberam que quando dorme pouco, quer comer um monte? Sim. Já percebi. Sim. Eu já. Eu já percebi. É exatamente isso. Porque o cortisol aumenta muito. E aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, lembra que ele pede energia. E aí você quer comer o que vier na sua frente. Marília, eu não sou a brilhante explanação aí, mas assim, a gente fez uma brincadeira aqui, a Kátia, minha namorada, né? Aí eu fui puxar no WhatsApp o que ela tinha falado na hora da conversa, né? E o que ela me relatou foi o seguinte: ela tá trabalhando em casa, ela tá em quarentena, tá fazendo um home office. E ela tá tomando muito café. Ela tá tomando café, a ideia dela é tomar café para ficar mais desperta, mais alerta. Só que ela disse que está se sentindo mais sonolenta, mais cansada. E ela disse que viu em um artigo na internet que o café, ao invés de deixar a pessoa alerta, deixa a pessoa mais lenta, mais mole. Ela falou nesse sentido, assim. Sim. Desse que eu falei de tipo zumbi. A pessoa fica meio zumbi. Isso, exatamente. Porque ele prejudica, também dependendo do horário que você toma o café, ele prejudica a absorção de alguns nutrientes. Tipo assim, ó, as pessoas têm a mania, almoçou, vai tomar um cafezinho. Você prejudica a absorção de muita coisa. Mas não prejudica a absorção do que é ruim, não. Pensa que a caloria não vai entrar. Vai. Essa sempre vem. Porque eu já falei isso uma vez, a pessoa falou, que sucesso, então, né? Vamos tomar o café depois que eu não engordo. Não, você prejudica a absorção de vitaminas e minerais. Então pode estar acontecendo isso. E aí ela pode ser que tenha já uma facilidade ou uma dificuldade, no caso, de absorção, por exemplo, do intestino dela, que depois nós vamos fazer um sobre intestino, aí eu vou explicar melhor. E aí pode ser que esteja já dificultado, e aí ela não vai absorver, e aí vai ficando deficiente, e aí o corpo vai ficando mais estressado, né? Porque a cafeína estressa, né? Ela é um estressante, a cafeína. E aí tem vários metabolismos da cafeína dentro do corpo. Tem gente que metaboliza rápido e tem gente que é muito demorado. Então, por exemplo, tem aquela pessoa, tipo eu, que eu tomo café 9h30 da noite, 10 horas eu tô dormindo. Faz nada. Agora, tem gente que toma uma xícara de café 5 da tarde e não dorme à noite. Meu caso. Que é aquele de metabolismo lento. O que é o metabolismo lento? Né? Você demora mais para excretar essa cafeína. Então, tem gente até que me relatou durante as consultas, e eu sei, porque eu vejo isso em mim também, porque eu tenho metabolismo rápido, que você toma café, dá 1 hora, mais ou menos, você vai fazer xixi, tem um cheiro de café. Nossa! Porque a cafeína tá saindo. Então, assim, depende bastante. Pode ser que ela seja também a metabolizadora rápida. E aí não faz muito efeito o café. Tem o povo que toma o café, tem que ter açúcar ou adoçante, né? Eu gosto de deixar bem claro que se você não gosta do café do jeito que ele é, você não gosta do café. Você está achando uma desculpa para tomar algo doce. Ah, não, mas eu quero o exemplo eu quero a cafeína, né? Eu quero esse resultado. Certo. Então, tente tomar sem nada. Ah, não, mas é horrível. Então, você gosta do açuquinha, né? Do docinho. Certo? E o adoçante, no nosso corpo, ele faz a mesma coisa que o açúcar. Ele sinaliza doce.
Então, a hora que a gente põe na boca, as papilas na língua já sentem, né, o sabor. Então, nosso corpo já se prepara de, tá vindo coisa doce. O que acontece é que nosso pâncreas estimula a produção da insulina. Só que não tem carboidrato entrando ali. A não ser que você coma com o pão, igual o Flávio, que é ok, vai estar, mesmo ele tomando, por exemplo, com adoçante, tá entrando o carboidrato do pão, certo? Então não tem um fator tão impactante, mas se uma pessoa toma umas, 3 horas da tarde, só o café preto com adoçante, essa insulina aumentou, né? Ela vai aumentar a insulina, mas não tem carboidrato entrando. E aí essa insulina ela é anabólica e aí pode estimular o aumento da gordura abdominal. Antes de fazer a última pergunta, eu quero dar parabéns para a autora dela, que é a Renata Souza. Ela foi minha amiga de faculdade, ela fez recentemente cirurgia bariátrica e já perdeu mais de 40 quilos pós-cirurgia. Então eu quero aqui nesse episódio, eu quero dar os parabéns a ela pela luta. Ela está fazendo natação, está correndo, fazendo academia, fazendo um monte de coisa. E dar os parabéns a ela, porque a gente sabe que é uma luta, né? E está sendo um grande sucesso pós-cirurgia. E por conta disso, a pergunta dela tem a ver com cirurgia bariátrica. Marília, quem fez cirurgia bariátrica está no grupo de risco da Covid-19? Depende. Eu até falei com a minha irmã se poderia, né, aparecer alguma coisa assim, se ela tinha algum dado. E ela falou que não. Aí eu falei, o que eu, como nutricionista, vejo, né, de possível problema. Quem faz cirurgia bariátrica, dependendo da cirurgia, né, porque existem vários tipos de cirurgia bariátrica. Existe aquela que você só tira, né, uma parte do estômago, então você só diminui o estômago, que é a redução do estômago mesmo, né? E existem algumas cirurgias que são um pouco mais complicadas, que elas, além de tirar essa parte do estômago, elas tiram um pedaço grande do intestino. E esse pedaço que é retirado é justamente o pedaço que absorve os nutrientes. Então, que absorve algumas vitaminas e minerais. E aí, essa pessoa pode começar a ter problema por não ter esses nutrientes. Então, ela pode diminuir, cai a imunidade dela por não ter nutrientes, né? Igual eu falei, do zinco, das vitaminas, do magnésio, enfim. Então, se eu tenho um sistema imune deprimido, né? Que tá acessível, né? Tá disponível para vírus, por exemplo, né? Que tá baixo, uma imunidade baixa, eu posso me tornar um grupo de risco. Se eu não tenho problema de imunidade, não fico muito doente, faço exercício físico, minha alimentação é o mais equilibrada possível, por fazer bariátrica simplesmente, eu não tenho problema. Então, eu só sou um grupo de risco para a Covid-19, né, para o coronavírus, esse novo coronavírus, se eu sou uma pessoa com sistema imune deprimido, né, com o sistema imune baixo. Entendi. Ela foi uma das pessoas que mandou pergunta pra gente no geral. A gente sempre abre para os ouvintes mandarem perguntas no Facebook, no Instagram. E ela foi a primeira que respondeu. Legal. Então tá aí, Renata. Sua resposta sei que vai ser muito importante para você. Isso. E deixa eu só falar mais uma coisinha de cirurgia bariátrica. Renata, e pessoas, né, que já fizeram e estão aqui acompanhando. Sempre façam um acompanhamento de nutrientes, né, principalmente B12, cálcio, vitamina D, por conta dessa dificuldade possível, né? Dificuldade de absorção. Sempre tenham um acompanhamento com o médico ou com a sua nutricionista, seu nutricionista, porque é muito importante. Esses nutrientes, principalmente vitamina D e B12, eles são essenciais para o bem-estar, né? Para a boa qualidade de vida. Boa. É isso. A parte da entrevista termina agora. Com certeza a gente vai fazer alguma entrevista falando do intestino, porque é bem interessante também, né? Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Então a gente vai precisar... Eu acho bem interessante a gente fazer uma entrevista sobre isso daí. Mas a Marília continua aqui com a gente, porque agora nós vamos falar das dicas culturais para a quarentena. Boa! O nosso entrevistado do último episódio, que é o Dr. Gustavo, a gente pediu para ele deixar gravado para a gente a dica dele. E nós vamos rodar agora para vocês ouvirem. Olha, dica cultural, posso falar os livros que eu estou lendo no momento, né?
recentemente terminei de ler o livro do Mário Vargas Llosa, autor peruano, né? Que foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Um livro interessante chamado A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Talvez seja uma boa forma de aproveitar aí o ócio, né? Um ócio produtivo. E depois eu emendei um outro livro dele, que é um livro mais recente, chamado O Chamado da Tribo, Grandes Pensadores para o Nosso Tempo, que é o livro que eu estou terminando de ler agora, ambos do Mário Vargas Llosa. Então aí, ouviram a bela dica do Dr. Gustavo, né? O Mário Vargas Llosa é muito bom, gosto dele também. Eu até vou ler esses livros que ele está lendo que eu não cheguei a ler ainda. Flávio Santos, qual a sua dica para esta quarentena? Olha, minha dica é um livro tem aí uns 80, 90 anos que foi lançado, não lembro exatamente, mas ele vem a calhar justamente nessa época de quarentena que a gente está muito agitado. Tem casa que mora muita gente, tem casa que a vizinhança é muito barulhenta, e a pessoa fica vendo série, vendo alguma coisa, vendo outra ali, e as pessoas esquecem um pouco de silenciar. Pronto, agora é o Flávio versão yoga aqui, né? Flávio meditação, né? Coach. E eu quero indicar um livro chamado Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse livro ele conta a história do próprio Siddhartha. Ele abandona a família e vai morar à beira de um rio. E ele fica contemplando o rio dia após dia em busca da sua essência interior, em busca da sua verdade, para usar o termo da moda. Então eu, de uns dias para cá, eu comecei a pesquisar algumas técnicas de meditação, sabe? Porque a gente fica vendo tanta coisa, sabendo tanta coisa, fica meio estressado, fica muito cheio. Então acho que vale a pena, nesse período, nós meditarmos um pouco, nós relaxarmos um pouco, ou com essa leitura, ou seguindo o exemplo do Siddhartha. Boa, legal, vou procurar, também não conheço não, vou procurar esse daí. Marília, você disse que tinha algumas dicas, hein? Vamos lá. Eu tenho. Então, eu tenho assim, ó, uma dica para aproveitar esse tempo com a família e assistir coisas felizes. Boa. De animação. Pega aí a plataforma que você gosta, assista, nem que for repetido. Eu sou a louca do Friends. Então eu assisto Friends o tempo inteiro, porque eu amo dar risada com aqueles caras. Então eu acho que uma dica é essa, de assista alguma coisa de comédia junto com quem você pode, ou se não pode, sozinho também para dar gargalhada, ótimo. E a outra dica é um livro, porque eu sabia que vocês iam falar de livro, eu também falei. O livro que eu recomendo, eu não terminei de ler ainda, tá? Mas eu tô gostando bastante, então eu vou passar essa dica. É do Mark Manson, que é a sutil arte de ligar o F, né? É aquele lá. Best-seller. Isso. Porque eu achei legal que assim, ele fala bastante de parar de tentar buscar as coisas que só tem na sua cabeça, né? Coisas de se torturar e ficar pensando que nada vai dar certo, de se sentir inferior. Eu achei, tá bem legal. Que até o subtítulo é Uma Estratégia Inusitada para uma Vida Melhor. Eu acho que é interessante por esse momento todo que a gente está passando também. Acho que é uma dica legal. Sim, não, é ótima dica para o momento atual. Também não li esse, vou procurar para ver. Não, uma ótima dica, uma ótima dica. Bom, eu vou deixar aqui de dica um podcast, que eu sempre falo desse podcast aqui, que é o Xadrez Verbal, que é um dos mais famosos do país. E exatamente nesse momento do coronavírus, ele está fazendo um especial sobre coronavírus. O Xadrez Verbal é tocado por dois rapazes, o Felipe e o Matias. O Felipe, ele é historiador, o Matias também acho que é historiador, só que o Felipe ele entende mais de relações internacionais. Então o Xadrez Verbal é um programa de relações internacionais. Eles falam de tudo sobre o mundo todo. De atentados no Iêmen a eleições no Turcomenistão. O negócio é amplo. Mas no coronavírus ele tem um canal no YouTube que é o Nerdologia. O Felipe, junto com o Átila Yamarino, que está fazendo um baita sucesso no coronavírus, né? Porque ele manda muito bem sobre virologia, biologia. Então os dois se juntaram e estão fazendo um especial de coronavírus. O Felipe trazendo o que está acontecendo nos outros países e o Átila Yamarino falando sobre o coronavírus em si. Cara, tá muito bom. Tá muito bom. Esse especial realmente tá muito bom. É no mesmo feed do Xadrez Verbal. Então você pode procurar lá Xadrez Verbal e vai estar lá o especial do coronavírus. Olha,
É muito bom mesmo. Eu tô acompanhando muita coisa do coronavírus, eu tô acompanhando por ali. O Átila, eu tenho acompanhado as lives que ele faz no Facebook, e ele faz lives dedicadas ao coronavírus, inclusive com projeções. As lives dele são espetaculares. São espetaculares. São muito didáticas, informativas, e ele faz algumas projeções em consonância com o que o governo faz, e mostrando alguns dados até além, aprofundando o debate. Então, quem quiser saber mais sobre a pandemia com um técnico, com um cara que entende, sem debate político, sem histeria, sem confusão, assista as lives do Átila Iago Marino. Não, tá muito bom. No Twitter também ele tá mandando muito bem. O Twitter é a melhor arroba pra falar de coronavírus, é ele. Então, juntou os dois, falando dos países e do vírus. Então, nossa, tá muito bom. Tá muito legal esse podcast. Os caras, eles estão de parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo. Eu lembrei aqui de um link que eu recebi e acho que pode ser uma dica legal. Depois eu passo o link para vocês. O Senai do Mato Grosso do Sul disponibilizou vários cursos online, legal, né? O EAD da vida. E muito interessantes, porque tem de desenho arquitetônico, consumo consciente de energia, empreendedorismo, finanças pessoais, fundamentos de logística, lógica de programação, propriedade intelectual. Assim, tem umas coisas muito legais. Hein? E aí pode ser um link para passar para as pessoas, se elas quiserem depois fazer esses cursos. E aí é uma maneira também de ocupar, né, o tempo. E tudo gratuito. Não, manda o link que eu vou postar. Eu tenho feito alguns cursos também. Estou indo atrás do Sebrae, estou procurando alguns tutoriais aqui de Photoshop para me aprofundar mais no meu trabalho aqui. E estou fazendo uns cursos também. Muito bom, tem muita coisa boa aí. Eu até estava pensando em colocar algumas aqui, mas eu vou colocar nos próximos episódios, eu vou colocando aos pouquinhos. Mas me manda esse link depois que eu achei legal, que eu vou colocar aqui. Boa, e seguindo a sua linha, assistam Chaves e Chapolin, tá? Porque pra dar aquela desanuviada. Todo episódio eu vou falar pra assistir Chaves e Chapolin aqui, porque olha, sim, eu tenho feito isso pra soltar aqui um pouco, porque tá demais. Muito bom. Não, muito bom. Eu até lembrei agora de uma frase que a minha irmã falou, né, que eu sou a louca do... Ai, gente, eu gosto de assistir as coisas várias vezes. Eu também. Tem um episódio, por sinal, que é deles falando, acho que é da catapora. Sim, o da catapora. Que todo mundo pega, é super legal pra assistir nessa época. E tem um que ele lê em inglês. Vocês lembram desse episódio? Tá ele e a Chiquinha lendo um gibi do Chapolin? Sim, lembro. E aí ele lê em inglês. Ai, gente, pelo amor de Deus, é muito bom. Avery the Mysterio. Não é? Você leu em inglês? Eu li? Sim! Avery Mysterio. Aí, aonde? Aqui. Chaves, averiguei o mistério. Muito bom. Não, eu sou doido pro Chaves e Chapolin também, então... Se a gente começar a falar disso aqui, aí vai ser 7 horas de programa. Faz a live do Chapolin, Chaves. Agora vamos para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Rapaz, tem um monte de salve aqui, hein, Flávio? Tem um monte aqui, hein? Olha... A gente caprichou, hein? Essa semana a gente caprichou. Não, tem um monte aqui. Os nossos episódios, eles andaram tendo bastante gente ouvindo, bastante gente comentando e tal. A gente tá... né, muito graças à irmã da Marília, da doutora Camila, que fez um belo episódio. Então já começo por ela, dando um salve para ela, que foi um belo episódio. Muita gente tá elogiando, tá ouvindo, tá elogiando, muita gente compartilhou. E, por exemplo, a Rafaela Ribeiro compartilhou, que é uma amiga minha antiga, fazia muito tempo que eu nem conversava com ela. Graças ao podcast, graças a esse podcast do coronavírus, ela veio falar, nossa, parabéns, tal. Luiz Fidelis, um grande amigo meu, que ele é maestro. Dr. Lucas Miragon, que compartilhou o nosso episódio do coronavírus, então compartilhou, a gente vem e fala aqui. Um salve pra você. A Mariane Stube, que tá sempre conversando com a gente, ela mandou até uma questão aí pra gente, né? Ela tá sempre comentando, falando com a gente, ouve todos os episódios, vem dar dica, tal, muito legal, um salve. Danilo Passos também, um salve pra ele. O Demetrios dos Santos, a gente precisa sentar e conversar, Demetrios, que a gente tem que calcular direitinho aqui sua próxima participação aqui, e pra você continuar participando mais com a gente gente tem que sentar e conversar. Um salve pra você e pra marida dele, a Priscila Curuli. E a Vani Lopes, que é a marida do Cláudio Cunha, que
fez a pergunta pra gente das crianças, né? Que ela comentou lá no canal do YouTube, ela comentou que ela assistiu, ela ouviu o nosso episódio do Oscar e adorou, comentou, falou várias coisas lá. Então, salve pra você também. Certo, Flávio? Eu sei que você tem um monte de salve aí também. Tem uma lista aqui, vou falar correndo assim. A gente é uma alucinada. Doutora Thelma, que é amiga nossa de família e consultora jurídica do meu pai em assuntos legais. Dá a impressão que é um negócio mega importante, mas realmente não dá impressão só. Ela ajuda bastante o meu pai em imposto de renda, nessas coisas. Orienta bastante ele, é uma pessoa muito legal. A Érica Gonçalves foi a minha amiga de faculdade, foi uma das leitoras mais ávidas que eu conheço. A mulher devora livros por mês, 4 a 5 por mês. O doutor Gustavo Schiffler, que cedeu 5 minutos da sua agenda atribuladíssima pra gente, e fez um episódio espetacular na semana passada. E agora vai de sopetão aqui. Aline Santa Bárbara, a Bárbara de Guarulhos, Vilma Vinheira, que é minha cunhada, e Natália Brandão, que é minha tia. A minha tia ela começou a ouvir podcasts a partir dos nossos episódios. Ela ainda está se habituando com o Spotify, com os streamings, mas ela tem acompanhado todos pelo YouTube, assim como a minha cunhada. Boa, boa. O Dr. Gustavo deixou também um salve aqui, ele deixou gravado pra gente. Vamos colocar aqui para vocês ouvirem também. E vou aproveitar também, né, se vocês me permitem, para mandar uma saudação aqui para minha família, para minha filha Aurora, para minha esposa Fernanda, para os meus irmãos, para os meus pais, meus primos, meus avós, meus tios, né, e todo mundo que, nesse momento aqui, a família, por mais que esteja distanciada, né, permanece unida por meio das tecnologias. Então, um beijo grande para todos. Boa, vocês ouviram aí o salve do doutor. Marília, tem um abraço, um beijo, alguma coisa que você queira mandar para alguém? Ah, eu tenho. Para essa mocinha. Vocês já falaram, mas eu vou repetir, né? Eu vou falar igual ela falou. Vou deixar única para ela se sentir também, porque ela também gosta, tá? Ela falou de mim, mas ela também adora ser a única, tá? Não pensa não que eu sou sozinha nisso. Cá, um beijo. Amo muito você. Aê! E a Dudinha, minha sobrinha. É. Tem que mandar pra sobrinha também. Tá certo, tá certo. Não, tem que mandar. Boa, boa. Ô, Flávio, temos um chamego essa semana, hein? Temos. Um belo de um chamego. Da Ariadna Penha, minha amiga, conheço ela desde criança, conheço a família dela toda, né? Inclusive a mãe dela, minutos antes de a gente começar o episódio, mandou uma mensagem para mim porque ela quer fazer uma denúncia. Ela disse que foi num mercado, alguma coisa assim, e o pessoal não estava fazendo os procedimentos necessários para combater o coronavírus. E ela quer saber onde pode denunciar isso. Ela mandou mensagem um pouco antes. Então, pode acompanhar a gente também, futura potencial ouvinte do podcast. Mas a Ariadne, ela começou a ouvir podcasts, me parece, pela conta com a gente. Ela tem ouvido todos os nossos episódios pelo Spotify, ela já consome pelo Spotify, e elogiou bastante os últimos episódios. Tanto da doutora Camila, quanto do doutor Gustavo, quanto do Cláudio Cunha. Ela começou a ouvir mais frequência do Cláudio Cunha para cá. Tem gostado muito, e vamos ouvir o áudio que ela mandou, fazendo um feedback positivo, um elogio aos nossos últimos episódios. Meu, muito da hora. Acabei de ouvir o último que vocês postaram, né? Que vocês gravaram. Eu adorei, meu. Sensacional. Um sucesso mesmo. Gostei muito das dicas lá do advogado em si. Na verdade, foi uma bela de uma aula, né, meu? Muita coisa a gente não sabia, achava que estava seguro. Que seguro que nada, né? Bom, enfim. Mas eu adorei. Parabéns, hein? Vou tentar acompanhar vocês mais de perto agora, tentar ouvir mais, né, a programação de vocês. Sucesso, meu. Valeu, Ariadna. A gente gosta disso, cara. Assim, claro que todo mundo gosta de receber um elogio, né? Mas a gente gosta. A gente gosta, por exemplo, o pessoal dos salves aí que a gente mandou. O pessoal vem conversar com a gente e tal, fala, putz, que legal o jeito que vocês estão lidando com as coisas, falando pra gente, trazendo informação boa, pessoas legais e tal, que nem o programa que a gente acabou de gravar agora. Meu, tá dando quase 2 horas aqui de gravação, mas de informação, entendeu? Não é, a gente tava aqui falando besteira não, é informação. E é tão difícil hoje você ter boa informação,
que quando a gente recebe esse feedback, a gente fica muito feliz. Porque realmente a gente tá fazendo um trabalho aqui, a gente se rala aqui, não ganha nada com isso, a gente faz por hobby mesmo, que a gente gosta. Então o feedback pra gente é muito legal, vale muito a pena e só temos a agradecer. E é isso, vamos para o encerramento. Eu vou passar os canais de contato aqui, para depois a gente dar os nossos salves finais, nossos tchauz aqui. Vamos lá. O nosso e-mail é o entendonadapodcast@gmail.com. O nosso Facebook é o Entendo Nada Podcast. O Instagram é o @EntendoNadaPodcast. E o Twitter, que é o Entendo N Podcast. E esse Entendo N é porque já tem alguém lá que cadastrou Entendo Nada em 2011 e a pessoa não usa desde 2011 e eu não posso usar. Então, não tem jeito, eu tenho que usar. Eu tive que dar um jeito aqui e encaixou. Entendo N Podcast. O YouTube, vocês procurem Entendo Nada Podcast que vai aparecer. A gente precisa de um certo número de inscritos para conseguir ter um link do YouTube que dê pra gente espalhar de maneira mais fácil de vocês entenderem, né? Então é só procurar lá, Entendo Nada Podcast. Temos o nosso canal no Spotify, que é o Entendo Nada Podcast. Temos no Apple agora também, né? No Apple Podcasts, eu consegui encaixar lá, Entendo Nada Podcast. E em vários agregadores, é só procurar por Entendo Nada Podcast, olha só. É isso aí, gente. Flávio. Eu quero agradecer muito a Marília por ela ter dado essa entrevista pra gente espetacular, dado respostas espetaculares. Eu já quero antecipar aqui para ela que a gente, de uns tempos para cá, começou a abrir para os ouvintes fazerem perguntas. E o seu, se a gente pode falar de pré-repercussão, antes de ter o episódio, foi o que mais gerou burburinho, o que mais gerou atenção dos ouvintes. Então é promessa de ter uma grande audiência igual a da sua irmã, quando ela deu essa entrevista pra gente. Então, obrigado de coração. Adorei te conhecer aqui, adorei suas respostas. Você é muito didática e quero que você tenha muito sucesso na sua profissão e cresça cada vez mais. Boa. Ai, bonitinhos. Ai, muito obrigada, gente. Nossa Senhora. Foi, assim, bem desafiador, né? Foi um pouco, assim... Eu sei que eu falo demais. Vocês me desculpem, gente, se ficar muito comprido isso daí. Mas eu gosto de passar as informações, o máximo de informações que eu puder. E agradeço demais o convite. Eu amei também o da minha irmã. Nossa Senhora, eu fiquei toda empolgada. Ela falou, ouve até o fim. Eu falei, vem coisa aí. Eu sabia que tinha alguma coisa. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada pela simpatia que vocês são. Pela abertura que vocês me deram, né? E pela qualidade do produto que vocês fazem, viu? Parabéns para vocês dois. Obrigado. E a gente que agradece. Obrigado. Valeu, a gente que agradece aí por você estar aqui numa sexta-feira à noite. Tudo bem, sexta-feira à noite de quarentena tá em casa, né? Mas uma sexta-feira à noite, agora são 9h30 da noite, estamos terminando de gravar. Uma sexta-feira, tá aqui gravando, então... Só eu tenho que agradecer. Olha, eu acho muito legal, falei de xadrez verbal, falei do Felipe Figueiredo, né? E ele... As gravações do xadrez verbal, tem xadrez verbal que dura até 5 horas, né? Então, olha... E ele, não, e ele fala uma coisa, mas é muito bom, você escuta 5 horas, passa assim rápido. E ele fala uma coisa que eu acho muito legal, um pouquinho a gente se acha um pouquinho, mas é verdade. Não vou me desculpar por estar passando boas informações. Não vou. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, não tenha tirado a esperança das pessoas... Que milagre, infelizmente, a gente ainda não consegue realizar, mas que também não é tão complicado assim, né? Que quando a gente estabiliza uma rotina, as coisas tendem a melhorar. Beleza, é isso, gente. Valeu. Sucesso. Fechamos. E é isso aí, vamos encerrando agora. Fubos!